Bem, boa tarde a todos e todas. Este Masterclass terá como tema Filmar Territórios, Deslocar-se. Convidamos a mediadora Débora Nakash, coordenação da Rede Quino em Buenos Aires. E a convidada internacional, Alexandra Cuesta, ela que é cineasta e artista visual do Equador. Seus filmes combinam o tradicional do cinema experimental com práticas experimentais e são criadas através de processo associativo e de improviso. Seu trabalho foi reconhecido com honras e prêmios e foi convidado a apresentar retrospectivas completas no Reino Unido, França e Portugal. Parabéns, então, Alexandra. Bom trabalho a todos. Muito obrigada. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Ruby, a sua apresentação. Boa tarde a todos. Você tem aparelho de tradução? Eu vou falar em espanhol. Gostaria de começar dizendo que é uma maravilha, as maravilhas da Rede Quino, onde você tem uma argentina e uma equatoriana aqui transmitindo nossa experiência nesta tarde. Isso tem a ver com essa poderosa rede que vocês foram formando entre as experiências brasileiras, e nós estamos felizes de que vocês nos recebam aqui. E eu, por exemplo, estou aqui coordenando. O que eu quero dizer é mais forte ainda. Quando eu vim aqui, eu sabia que eu tinha que fazer a moderação dessa Masterclass. Eu não conhecia a Alexandra e eu li coisas sobre ela. Hoje que a gente chega aqui, depois de 3 dias, 4 dias juntas, eu sinto que ela já é minha amiga. E isso é o que esses encontros da Rede Quino faz. Faz com que pessoas que são desconhecidas, a gente vai se cumprimentando e um ano depois a gente volta a se ver, a gente acha que a gente sente que somos próximos. Isso então entra um pouco com o cinema, a educação, e tem a ver com a gente. E com isso que a gente vai começar a propor. Eu gostaria de contar um pouco, porque, em princípio, a gente achou que a Alexandra Cuesta era uma convidada muito, muito pertinente para o caminho que a Rede Quino tinha traçado, para o cinema e educação. Eu não sei se todos sabem, mas no ano passado, quando a gente terminou o Cineop, com todos os ensinamentos dos cinemas indígenas, realmente a gente sentiu que existia alguma coisa no modo de vida e de fazer cinema deles, e aquilo nos convocava. E provavelmente esse foi o assunto, a questão de pensar no cinema, caminhando, o gesto do caminhar, pensar em imagens, pensar no cinema como dança, como um mundo, como essa relação forte de dotar de movimento, criar movimento e ser par, o par de dança em um mundo que está aí e compreende o humano e o que não é humano, melhor dito. Essa relação nos levou a montar uma plataforma que provavelmente amanhã a gente vai apresentar para aqueles que fiquem e os que não. Bem, convidamos para que vocês conheçam. Tem a ver com caminhar e dançar com o cinema. É uma plataforma que foi montada a partir da Rede Quino e já tem experiência de alguns estudantes que estão armando imagens com eles. E aí você tem uma ideia do cinema como herança, caminhando, um gesto nômade de ir e vir, de inventar um mundo nessas relações. Então, a gente acha que a Alexandra
Cuesta é a nossa melhor expressão de quem profissionalmente faz alguma coisa disso em suas oficinas. Por isso é tão importante convocá-la. Gostaria de dizer mais algumas coisas sobre esses gestos que nós vimos nela e que encontramos no cinema que estamos trabalhando na rede. Uma questão que eu acho crucial é como o cinema é um cinema que tem as marcas da vida de cada de cada uma. No cinema que nós fazemos, a gente trata em educação de que nossos alunos criem com aquilo que eles são, com suas memórias, com suas angústias, com suas alegrias. E a gente acha que a Alexandra também convoca isso com o seu cinema. Não é por acaso que essa ideia de despedida, né, tem a ver com a sua despedida e o território tem a ver com a sua presença novamente no território equatoriano depois de vários anos. Essa ideia de que o cinema pode ser um lugar onde sejam convocados os próprios fantasmas, as próprias imagens, os próprios olhares. Esse cinema é o cinema que nós fazemos nas nossas aulas. Outro ponto para a gente que é primordial, que vai ir de encontro ao cinema da Alexandra, é a questão do olhar. Provavelmente, a pergunta por esse olhar, o que significa olhar, quem olha, e se olha, é o diretor, a diretora de cinema, ou olha para a câmera, ou ele vê aquela pessoa que é vista. Esse jogo de espelhos é muito presente no que nós temos visto e no que a Alexandra vai mostrar para a gente. E esse é o grande assunto da criação nessa aula de cinema. E de alguma forma, essa ideia de encontrar com aqueles cotidianos, com aquelas imagens que formam a vida de nossas infâncias e adolescências, é algo que também encontramos muito vivo no cinema da Alexandra. Claro, a gente viu, né, o filme Território, e ali a gente via várias referências às brincadeiras de crianças, a forma que eles tinham de se apresentar. Essas formas de cantar, de dançar. E também está a questão da poesia, que também é uma referência muito comum no nosso cinema. Como gerar uma poética e também nas palavras. Por último, eu gostaria de expor algo que também vejo como a pedagogia dos dispositivos, que muitos trabalhamos com respeito ao cinema que vem sido a gente está fazendo, né, na Rede Kino, que é a questão da importância que tem as restrições ou as limitações na hora de ir filmar. Essa ideia potente que é que a gente sai para o mundo tramando imagens com certas regras de jogos que são claras, né? E essas regras, ao invés de impedir a nossa imaginação, ela acaba expandindo o nosso imaginário para fazer muitas outras. E no cinema da Alexandra a gente encontra também, exatamente em Territórios, a gente encontra a questão da câmera fixa, aquele plano fechado, que convoca então essa forma de fazer cinema. E também temos uma coisa que ela disse ontem na apresentação, e também a essa materialidade da imagem, a materialidade do cinema. E a câmera, como o meu amigo Vences colocou, como aquilo não humano que também olha. E de alguma forma, Alexandra disse que, claro, já vimos dois materiais, um feito com 16 milímetros, outro com câmera digital.
filmagem digital, então a gente vai perguntar e vai escutar também que diferenças temos entre uma e outra, esses diferentes tipos de material, a diferença com essa câmera, quando você continua de longe, quando você está simplesmente, quando vocês falam, né, tá ali parado, quieto, e que nessa gravação ali parece que não se move, mas ao mesmo tempo tem uma proximidade que intimida, que gera alguma coisa com quem está aí. Mas como que acontece isso? Que a pessoa parece que não olha para a câmera? Como tem essa proximidade ao mesmo tempo? Parece que o filme está fora desse olhar que o artista tem na hora de montá-la. Aqui nós temos uma artista com muito reconhecimento internacional, além de sua juventude, que realmente é alguém que vem sendo uma pessoa do cinema latino-americano. E nesse sentido, eu quero dar a palavra para ela, mas não sem antes citar uma frase dela, que ela escreveu para falar de Jonas Mekas em El Adiós, depois da morte, adeus depois da morte. Então lança e parece que tem essas tradições do cinema, e ela diz em um artigo que vocês vão encontrar na revista 8,5, sobre Mekas, são imagens que veneram o mundano e que levam a banalidade do dia a dia a um ato espiritual. E para mim, no cinema da Alexandra, e talvez no nosso cinema, nas aulas, existe esse gesto de consagrar o cotidiano, esse dia a dia, de voltar a olhar, de voltar esse olhar aos nossos meninos, meninas, adolescentes, que de alguma forma, que nem sempre são vistos. Vou dar as boas-vindas a ela e lhe dou a palavra. Aí me escutam? Sim. Bem, primeiro, obrigado a todos e todas por estarem aqui. Estou muito agradecida ao Cineop, como vocês falam, por esse convite tão especial. Essa tem sido uma semana bem especial, porque não é um espaço comum do cinema, do Festival de Cinema. É um espaço um pouco mais amplo, que para mim foi uma descoberta. Eu tenho aprendido muito, então muito obrigada. Obrigada, Debbie, por essa introdução tão linda. Eu espero fazer jus a ela. Bem, eu aqui sou convidada como uma cineasta, então o que eu vou fazer nessa palestra é compartilhar o meu processo, a minha forma de trabalho, e quero mostrar também, não vou mostrar filmes inteiros, apenas um pedacinho curtinho, mas eu quero mostrar fragmentos e partes de certos filmes. E também para quem esteve ontem na mostra de cinema, a gente viu Territórios e Despedidas, eu vou falar também desse filme. E depois, o que eu quero é deixar tempo para que a gente possa conversar. Então, na introdução, eu venho de uma tradição do cinema experimental, que também está ali na interseção de práticas de documentários. E o que isso significa para mim? É basicamente um cinema documentário tão amplo, que tem tantas coisas envolvidas ali, mas para mim o principal disso, ao me identificar dessa forma, é que na raiz você tem ali a busca de novas linguagens de cinema. E é um cinema que se constrói, como a Debbie falou, a partir de muitas limitações.
e combate contra as estruturas convencionais, principalmente do cinema dominante, do cinema comercial. E essas estruturas, digamos, a forma de combatê-las através de diferentes formas, mas no meu caso é o processo da construção do orçamento, dos gêneros, e também da hierarquia de duração. Então, por exemplo, você tem ali o filme dura o tempo que tem que durar. Então, acho que não tem tanto essa diferença entre curta-metragem e longa-metragem. Entrando aí, por geral, a gente pode ir passando ali. Bem em geral. Eu trabalho, depende do projeto, mas principalmente nos primeiros filmes sobre os quais vou falar, geralmente sou eu com a câmera e algumas vezes eu mesma faço o som, mas em geral é um cinema que é construído de uma forma bem pequena, bem individual, pessoal. E sim, eu acho que eu também vou falar durante essa palestra, mas digamos que assim, essencial no meu cinema é o fato de que eu estou atrás da câmera e estou nessa busca a partir das imagens. O que você deve ir falando dessas limitações é justamente uma coisa que eu estava pensando sobre essa questão do convite a esse espaço, qual a diferença entre essas práticas. Então, claro que tem a ver com a questão das limitações, porque, por exemplo, no caso de Despedida, que é o filme que eu mostrei ontem, a forma como foi criada, eu não começo com um roteiro, eu começo com a imagem e no caso de Despedida foi filmado em 16 milímetros. Então aí vocês veem uma foto de produção, mas eu só usei 6 rolos de 6 metros em uma câmera Bolex, que seriam 2 pontos, 5 minutos por rolo. Então eu sei 18 minutos no máximo e o filme dura 10 minutos. Então, é como trabalhar com quase tudo que se filma. E além disso, nesse filme, não é que eu demorei, mas o processo levou um ano, porque justamente esses 18 minutos foram filmados em um ano, porque é entrar nesse espaço, ver, observar, não é filmar saindo dessas estruturas comerciais de que uma filmagem dura tanto tempo, seria mais uma prática artística. E já passando para o processo, bem, eu depois vou voltar nessa parte aqui, podemos passar. Sim, seguindo em Despedida, eu queria um pouco contar sobre como começa a ideia para um projeto. E, digamos, muito do meu trabalho tem a ver como se diz, a situação de ser alguém externo em uma cidade. A maioria da minha vida adulta, a partir dos 17, eu vivi ali nos Estados Unidos, em diferentes cidades, principalmente em Los Angeles. E Despedidas foi filmada em Los Angeles, em um bairro chicano. E é um bairro que me interessava muito, porque tem muita história de migração, não só latino-americana, mas também de outras culturas, polaca, etc. Tem muitas ondas ali de migração. Eu sabia que eu queria fazer um projeto aí. Bem, como eu disse antes, no processo, que não começa com a parte escrita, mas geralmente começa com apenas uma imagem. No caso de Despedida, a imagem era essa quadra aí de futebol americano, que é o que eu vi aí a imagem do filme, mas também a imagem que eu vejo quando eu estou nesse lugar.
E a razão, eu acho que me causava tanto interesse dessa quadra. Primeiro, você tem uma questão com esse esporte que no imaginário de Norte-América, né, dos Estados Unidos ali, você tem no colégio esse símbolo americano, né, dos Estados Unidos, mas ali eles são chicanos. Essa geração de chicanos, né, nesse espaço, começando a se apropriar desse espaço. E essa e aí essa rede que está aí, essa tela, né, converte então, é como a nossa fronteira. Então, lá você tem muros, e os muros não deixam que você veja do outro lado. Já em Los Angeles é bem comum que tenha essas redes assim. Então, você vê, é um limite, mas você pode ver o que está acontecendo. E essa questão de poder observar uma coisa que você não deveria estar observando também tem a ver com uma coisa tão mágica. Então, um pouco vai começando por aí, filmando essa parte. Bem, ia ser mais no início como um retrato de gente jovem, dos colégios. Mas aí depois, com o tempo, algumas coisas vão mudando. Enquanto eu filmava, eu conhecia... Eu não sei se vocês viram ontem, ali, aquele filme do poeta. Não, peraí, nessa não. Falta um pouquinho. Bem, eu conheci um poeta que é, então, um pedestre que estava lá passando pelo bairro. E a gente começou a conversar, começou a ser filmado. E isso eu faria 2 projetos separados. Uma parte dele, um retrato dele e um retrato do bairro. Não, está bem. E com o tempo eu tive que ir embora de Los Angeles e eu deixei o material. Deixei esse material sem trabalhá-lo por muito tempo. E aí fui mexer com ele apenas 2 anos depois. E eu trabalho assim também. O que eu filmo eu deixo guardado por um tempo. Então tem sempre essa ideia de voltar ao material em um tempo específico. E aí você tem como uma distância com esse material. E quando eu vi esse material, que era um material não terminado, então ali no princípio, né, é como um material físico que não foi terminado. Então você tem esse desafio de criar uma coisa com o que você tem. E depois essas 2 histórias, esses 2 espaços acabaram se conectando perfeitamente, porque o poeta fala do que eu sentia nessas imagens, de ser uma pessoa que olha de fora, não sou apenas eu olhando de fora, você tem essa comunidade que está vivendo à margem da sociedade, digamos, norte-americana, dominante. Ele fala das mudanças, essa era uma despedida, porque terminou sendo o último filme que eu gravei em Los Angeles. Então existe uma coisa mágica aí, como se encontrar com esse material que tem uma sabedoria que vai além do intelecto, principalmente algo que vai se revelando, está no meu inconsciente, e o processo realmente é o de poder identificar isso. Podemos passar. Eu vou mostrar uma parte desse filme, mas quando eu falo de despedida, eu a situo em uma trilogia de filmes que estão filmadas nos Estados Unidos. E esse filme é Pense em Mim, e também foi gravado em Los Angeles. Também começa com uma imagem. Não sei se dá para ver muito bem. Talvez se a gente apagar a luz para ver. Ok. Bem, é um homem esperando o ônibus. Começa dessa forma. Podemos ligar a luz de novo?
Começa com essa imagem, porque foi o meu primeiro impacto com a cidade. Fui observar o tema do transporte público versus o carro. Esse sistema de carros em Los Angeles está muito centralizada, né? Centrada na estrada, no carro. Isso já no passado, mas também para o futuro. E ao mesmo tempo, você tem o transporte público, que é invisível praticamente. Isso me chamava muita atenção. Ver essa imagem do homem parado aí, porque os ônibus não passam com frequência, demora muito tempo entre um ônibus e outro. Então pode passar até 1 hora esperando e basicamente então, são ônibus praticamente de trabalho. São feitos para aquelas pessoas que não podem ter acesso a um carro. Então, também termina sendo um símbolo claro da disparidade econômica entre os que vão de carro e os que não. E quais são aquelas pessoas que não têm condições, que justamente aquelas minorias de Los Angeles, latino-americanos, pessoas que não podem ter acesso a isso. E novamente, a partir dessa imagem, eu criei uma pergunta, uma curiosidade, algo que eu quero entender do espaço, e tudo é a partir desse espaço e lugar. E aí eu comecei a tomar o caminho desse senhor. E aí eu entendi que são esses bulevares muito largos, então bem grandes. E os bulevares têm os nomes de leste a oeste, ali perto do mar. E você tem essa cartografia das diferenças sociais dentro da sociedade no leste. Então, ali você tem mais chicano, mexicano, e no oeste é branco. Casas grandes, carros grandes. Então, só com essa cartografia do ônibus, você já pode ir entendendo esse movimento dentro da cidade. São realidades que coexistem, mas não se misturam. Mais uma vez, isso não é... Eu nunca entendo essa forma de trabalhar, principalmente nos documentários, em que você tem que escrever uma coisa primeiro e depois gravar. Para mim, isso não faz sentido, porque eu não sei o que vai acontecer, o que eu vou ver, o que eu vou experimentar. Então, primeiro eu tenho que filmar e depois entender. Essas são algumas imagens do filme que eu vou mostrar. Mas também eu vou falar que a partir desse estudo com a câmera, você cria ali uma estrutura. É como se as imagens, elas vão informando o que virá depois. Podemos passar. Essa é uma imagem de dentro do ônibus e é uma coisa que eu identifiquei ao filmar também, que as portas abriam e fechavam, e quando você abre e fecha a porta, você pode ver lá fora. E aí eu sentia como se o ônibus seria essa nave invisível que passa pela cidade. Ninguém vê quem está dentro. Então existe outra vez, mais uma vez, o que a gente falou no início, esse questionamento de quem olha, como é esse olhar. E podemos ver ali um pedacinho desse filme. Também foi filmado em 16 milímetros, como eu expliquei, é parte do processo.
¿Podemos volver a la presentación? Podemos voltar à apresentação? Puedes pasarle. Más. Pode passar. Bueno, no sé, el orden está... Bem, eu já não sei mais a ordem. Pero esa es la cámara que Mas uso, essa é a ¿no? câmera que eu Una Bonis. uso. Él es Jonas Mekas. Ele é o Jonas Mekas. Eso iba en otra parte, pero no sé. Isso Vamos a ver. ia em outra parte, mas ok. A lo que iba es que, claro, entonces para O que eu mí queria estas, dizer é sobre que, todo essas três primeiras películas, principalmente nesses Despedida, 3 Pensa primeiros em Mim, filmes, Pense em Recordando Mim, Ayer, estão totalmente elas estão basadas totalmente em, baseadas en el género de sinfonia de no ciudad, gênero de sinfonia de cidade, que era um género que começou como em 1920, que começou em en ciudades 1920. grandes, que usualmente eran hechas por fotógrafos que después transicionaram al cine y Usualmente era feita por fotógrafos. Eu também tenho formação em fotografia fixa. E o meu trabalho sempre foi situado no espaço urbano, mas tinha a ver com o tempo, que depois eu vou falar. Mas a diferença entre capturar imagens fixas e imagens em movimento, fazer esse intercâmbio de experiências. Esses são alguns exemplos de fotógrafos que eram parte de como esse processo era dado. Não, não essa parte. Vamos voltar. Essa é uma imagem de território que vocês viram ontem como foi filmado. E quero voltar com essa ideia de como filmar no espaço urbano e também por que utilizar filmes de 16 milímetros, como vocês viram em Despedida em Pense em Mim. Vocês têm, claro, uma construção bem rigorosa da imagem, da luz, mas para mim o filme 16 milímetros não é sobre a estética como tal, mas como esse material me permite ver esse processo. Eu falava das janelas do ônibus, e esses filmes foram editados também em 16. Eu fui ali cortando, colando. Então esse processo tem uma coisa muito mágica, uma fotografia que, quando você volta do laboratório, as imagens já estão conectadas. E, novamente, o que eu disse antes é como uma forma de revelar uma coisa que estava na sua mente enquanto você gravava, que não é consciente, mas que depois fica consciente. E essas imagens têm uma conexão e tem um significado que são já um ponto de partida para começar a criar. É diferente no vídeo, o vídeo começa do zero. Isso para mim é muito bem, me causa muita ansiedade. É muito mais fácil começar com alguma coisa, não com todas essas limitações, além de limitações econômicas. O filme é caro, né? Essa película é cara, não dá para comprar tantos rolos. Pense em Mim também demorou 2 anos para ser feita. Mas é interessante esse processo no tempo. É preciso esperar para revelar. E nesses momentos de espera, você vai criando também esse filme. Eu não sei se eu já disse, mas eu acredito nisso, que trabalhar dessas formas, isso é um ato político, porque você vai contra todas as formas de produção, de gerar, de rapidez. E é uma forma também de entender que o cinema está totalmente ligado ao tempo, ao que acontece, à espera, ao observar, o que a gente vai sentindo no próprio corpo. Isso era porque eu falava dos 16 milímetros, não apenas como uma coisa estética, mas com a ideia de que, através
da imagem, do material, através da forma, da forma, está o conteúdo. Que eu acho que a maioria do cinema convencional está separado. Você tem as imagens vão ilustrar um texto, mas no meu caso, a imagem é o texto. Então, a imagem é o conteúdo, por exemplo, de um pintor que eu gosto muito, que ele diz que a experiência do quadro não é ver o quadro, mas o quadro é a experiência, não o símbolo, mas o quadro mesmo, o quadro em si. O anterior também, você tem uma imagem de um filme que é uma precursora do cinema experimental. E esse é um filme sobre dança. E a produtora mesmo fala que não é um filme sobre dança, é dança. A estrutura é dança. E a estrutura te dá esse conteúdo. E eu justamente gosto de me aderir a essa ideia. Essa aqui a gente não vai ver porque não vai ter tempo, mas eu acho que é bem desse movimento de começar com o espaço urbano, com o cinema, cidade, mas também as formas como conteúdo. É um cinema de uma série do Robert Fence, que ele fala, uma série de 6 filmes, e não é só com essa ideia filosófica, mas também a ideia da revolução como uma forma, como algo científico. Ele viaja por diferentes cidades e países. Está filmado em Nova York, mas ele tem filmes em Cuba, no México, na França. E para mim foi um ponto de partida muito importante, porque o meu trabalho tem muita relação. Se depois a gente tem tempo, eu coloco um pouquinho, mas não sei. E aqui esse gênero sempre está conectado. Todos os movimentos do cinema, cidade, sintonia, Berlim, uma cidade, ou uma câmera de cinema, vários filmes que estão feitos a partir de fotógrafos que depois começam a ver imagens em movimentos. Essa aqui é muito importante para mim, que é de uma mulher em 1940 que filmava só na parte latino-americana em Nova York, e geralmente ela olhava sempre as crianças, o movimento das crianças era o que ela registrava. Terminando com a trilogia, você tem aí, na verdade, o primeiro filme delas. E com esse fragmento que eu vou mostrar, eu vou falar um pouco mais sobre a edição em 16mm, mas o que eu queria dizer é que o que me interessa dessa conexão com o cinema formal, a sinfonia de cidade, o modernismo, de novo, não vem apenas por uma questão estética, mas no meu caso, como latino-americana, era como através disso eu posso falar sobre assuntos sociais. Que através dos meus filmes eu pude ir a bairros latino-americanos nos Estados Unidos. Essa particularmente está filmada em Nova York, em um lugar que tem muitos latino-americanos, gente de todos os continentes, mas você tem um bairro equatoriano, é a maior cidade de população de equatorianos, é ali em Nova York. E também esse filme eu vou mostrar porque é como uma forma de fazer cinema para aprender, como a primeira vez que eu filmei em movimento, e todas essas coisas que a gente falava antes sobre esse olhar, a confrontação entre a câmera e a pessoa. Então, como indagar, que eu nem sei, mas é um filme, é um experimento. Então, eu posso mostrar um pequeno fragmento, e esse aqui é bem mais curtinho, acho que 3 minutos. Sim, a segunda.
Obrigada. Gostaria de mostrar sim, um pequeno fragmento, porque é um filme que para mim tem, hoje eu vejo e tem muitos erros, mas eu tenho muito carinho, porque eu aprendi como essas coisas que desenvolvem depois, é como que eu vejo esse encontro com a câmera, da câmera e a pessoa, e como é esse encontro, o que acontece nesse tempo, retratos do tempo que depois no território, é tudo filme sobre isso, esse encontro da câmera com a pessoa, mas também como descobrir, ver o espaço não apenas como uma coisa, mas entender essa comunidade. O que mais me impactava aqui, primeiramente, foi a estação do metrô, que está fora, vai por cima do bairro. E a cada 5 minutos você tem um som muito forte e ali a luz oscila. Então, como isso impacta na vida das pessoas que moram aí, principalmente crianças que são do sul, que estão acostumadas assim, até o clima, né? Como essas pessoas coletivamente, que são de diferentes bairros, países, como elas criam coletivamente esse sentido de lar. E tudo isso eu vou descobrindo ao fazer. Então eu vou entrando, procurando, fazendo perguntas que vão sendo respondidas nesse encontro com a imagem. Aqui também o som é uma coisa que a gente não fala tanto, mas esses filmes de sinfonias de cidade, nesse filme particularmente, eu comecei a desenvolver esse som que eu queria que fosse como um silêncio, mas é um som. Queria criar ali texturas, eu queria nessa ideia de distanciar e sair, e que você se apega, mas depois já cria distância. E um som que fala do que você não vê, que também é uma coisa que eu desenvolvo depois. E mudando um pouco da imagem ao sentido do tempo, comecei dizendo que é uma coisa essencial porque o tempo não está apenas presente na construção do filme, mas também na criação, no sentir, no observar, o estar no espaço. Muitas vezes eu estou filmando, eu apenas estou aí, mas esse tempo externo e interno também. E existe ali uma passagem no livro de Raul Ruiz que fala de uns monges que são franceses no século XV, que no momento onde eles estão meditando, no momento que eles estão em silêncio, eles começam a se distrair. E essa distração eles chamam do demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia é o que vem para distrair do tédio, como qualquer coisa que pode te entreter ou sonhar. Mas se você deixar que ele te leve, quando você volta a você mesmo, você vai estar mais vazio e mais distante. Isso para mim é uma descrição perfeita. Um pouco da vida. E é uma coisa que eu procuro no cinema, porque o que eu tento fazer é não só criar uma coisa que vemos, mas uma experiência de corpo, de tempo, de estar. E sim, muitas vezes vem acompanhado de um certo tédio. Mas quando você passa essa ideia desse tédio, alguma coisa acontece ali. Próximo. E eu senti isso de uma forma muito forte com o filme de 10 Céus. Não sei, o James Benning foi um professor meu, ele é um cineasta contemporâneo estrutural. É uma influência para muitas pessoas, inclusive para mim. Mas a primeira vez que eu vi o filme 10 Céus, estava numa sala de cinema muito grande, eu estava ali na metade da sala e começou o filme
E ali era a gravação de um céu. E vão passando os minutos e era sempre a imagem, o céu, e depois outro céu. E aí eu entendi que basicamente ia ser apenas céus. E ele usa o material com 16 milímetros, mas em rolos de 10 minutos. Então, cada parte são 10 rolos. O filme seriam 10 gravações. E eu fiquei em pânico. Eu falei assim, gente, 100 minutos de céu? Como assim? Mas o que aconteceu? Esse entender que eu disse que de verdade eu tive uma experiência corporal. A experiência era o cinema e não apenas a imagem. E isso é uma coisa que fica comigo. E tem muito a ver, principalmente em Território ali, né, e nos outros filmes. Eu tenho muito essa ideia desse sentir. Depois eu fiz uma aula com ele, que é ver, escutar. E também foi uma experiência incrível, porque a aula nos levava a diferentes lugares, um espaço urbano, uma montanha, ou caminhar, o que for. Mas a única regra é que você não podia escrever, nem documentar, nem tirar fotos, nem falar. Então era uma experiência de estar apenas presente. Eu também ensino. E quando eu ensino, eu dou aulas, eu digo aos meus alunos, isso de estar presentes em um corpo, de ver, eu faço exercícios como ter que ir a fazer um exercício de som, mas sem equipamentos. A única coisa que você pode é descrever depois esses sons. Então é estar em uma atenção plena com essas conexões. E sim, talvez seja uma coisa mais espiritual, filosófica. Então acho que o cinema também um pouco vai por esse caminho. Então é mais um céu. E essa é uma imagem de território. Esse filme, essa experiência é totalmente em forma de território. Eu vou tentar me adiantar aqui para abrir para as perguntas, mas território é como algo que quebra com essas trilogias, porque muda o meu trabalho, porque foi o primeiro filme que eu fiz no Equador depois de muitos anos morando fora, por 15 anos. Também foi o primeiro filme que eu utilizei o vídeo e não o cinema. E eu voltei ao Equador porque nesse momento o Ministério da Cultura, que é o Conselho de Cinema hoje, estava dando verbas para fazer filmes. Então é muito estranho que eu tenha ganhado sem um roteiro e nada por estilo, mas sim eu consegui fundos. Então foi a primeira vez que eu filmei com mais equipe. Você tinha ali uma produtora. Éramos 4 pessoas, mas para mim isso já era muito. Foi um filme que também eu precisava resolver e aprender muitas coisas. E como eu disse antes, estou sempre acostumado a trabalhar com essa edição de materiais e eu tive certas limitações aqui. Uma é a câmera estática e também com a duração, porque eu pensava muito que fazer o vídeo não podia só filmar, filmar, filmar. Isso é uma coisa que eu ensino também para os meus alunos. É preciso existir uma intenção no tempo, no que está acontecendo. Não pode só filmar 1 hora e depois escolher, porque alguma coisa muda. Você sente essa tensão, principalmente nesses retratos, você sente a tensão do momento, do que está acontecendo. E se não está acontecendo nada ali, eu não uso essa imagem. Eu sou muito rigorosa nesse sentido. Eu não sei quem viu o filme, se vocês querem ver um fragmento agora. Ok, vamos mostrar. É curto, dura 5 minutos. Território. ¿Qué quiere mirar, Lexi?
Está full el agua ya. Está full el agua. Gracias, buen día, pues díganme. Então, é um longa-metragem, então é difícil descrever com um pedacinho, mas eu não sei se talvez esse é um bom momento para abrir para alguma pergunta que se as pessoas tinham sobre territórios, principalmente por essa forma de construir retratos que parecem ficcionais e como esse encontro com a câmera é dessa forma. Não sei se vocês têm perguntas sobre isso. Hacemos 3, 1, 2, alguien más. Allí entonces
Vamos fazer 3. Empezamos con la compañera gaúcha. Começamos ali com a colega gaúcha. Allí. Gaúcha uruguaia. Sí. Hola, soy Adriana. Está hablando español. ¿Va a hablar español? ¿Você vai falar espanhol? Ah, es Uruguay. Puede ser. Oh, Puede Ella ser que tiene... me equivoque en alguna palabra, expresión, ¿puedo dar? ¿por qué no funciona esto? No, es que no estaba hablando. No sé. Los auriculares dicen que... Bueno, yo estaba Es que yo no te pensando en estaba la hablando. primer, ¿Me escuchas ahora bien? trecho de la ¿No? película que... ¿Me escuchas? No Hola, hola, necesito. ¿me estás escuchando? Funciona. Ah, ok. ¿Tú querés que yo hable en español? No, si funciona esto... A ver, ¿me estás escuchando ahora? Ahí Sí, bien, perfecto. Bueno, estaba pensando no primer trecho. Pensaba en el do primer filme trecho que- de la que película pasó, que pusiste en Los Ángeles. en Los ¿no? Ángeles. Agora me atrapalha todo. Bueno, ahora ya no sé al cierto si era Los Ángeles. Então, Ah, fiquei pensando aqui a respeito me do quedé território, pensando da sobre cartografia territorio, la geográfica, né? cartografía geográfica, Enquanto- como... Fiquei pensando também na Bueno, película, quedé não é? pensando Que también tem en la essa- película que pouco tiene mais desse, un poco más desse sentimento de assim, este de realismo, sentimiento de realismo, no analógico, né? lo no que en digital, assim, analógico, fazer essa diferente varredura del que digital, que hay que hacer como que una digitaliza barredura que mesmo, né, a digitaliza la imagem, que sai imagen, pouco do real, que sale un poco de lo emparelha, assim. real Mas y ao lo mesmo tempo empareja. fiquei pensando, Pero a la é, vez uma pergunta, me puse uma a pergunta, pensar tu como vivia una no pregunta, bairro ¿vivías ou en este não? barrio o no? En el barrio de la película, ¿sí? Si vivías ahí. Tu residías em barrio que filmaste? No sé cuál barrio dices. Bem, De eu la não primeira sei película, qual, sim. qual bairro, sim, do primeiro No es un filme. barrio, Bem, não é um porque eso me bairro, explicaba, era un porque isso eu recorrido estava en el bus. explicando, Entonces, né? es Então un ali tramo muy era largo. muy largo. um Entonces, passeio, no né? es un lugar en No específico, ônibus, digamos, então el não era um ba- lugar el espacio específico que ali. une a É um todos los espaço que vai espacios unindo es del todos autobús. esses espaços Sim. pelo ônibus. Pero sí, vivía en Los Ángeles. Ah, Mas tá, sim, minha eu pergunta morava era em esta, Los porque Angeles. Às vezes tu te referias a esta... Às vezes, esta- talvez você se esta gente, referia esta a esta pessoas. comunidade, a essas pessoas. E em outro momento como latino-americana E em também outro te momento, referias, não? como Sim. latino-americana. Então se me ocorre que Então como eu pensei, pensaste assim, como você pensou que tu, na medida que observaras, que na junto medida com a que você câmera, observava junto com a se em câmera, algum momento se te em algum sentiste momento você se observada sentiu também observada pelas também próprias imagens que pelas tu- próprias que tu imagens hiciste, não? que você Como fez. esta construção, assim, Como foi essa de alguém construção que passa por um de alguém que território passa e por um observa, território ou e que estes observa, quadros, essas imagens, em algum ou momento esses te quadros, essas te hicieron imagens, sentir-te se observada. elas fizeram que você se Yo creo sentisse que, observada. O sea, eso está como un poco Eu a acho la que raíz de mi está bem na exploración, raiz porque tiene do mucho que eu ver quero con explorar, mi porque tem muito a vida ver misma. com a minha O sea, vida mesmo. mis abuelos Meus emigraron a avós Estados migraram Unidos aos en Estados los años Unidos 50. nos anos Mi papá 50. creció ahí. O meu pai Yo toda la cresceu vida me he aí. movido. Então, Aún de durante niña toda a vida eu siempre viví en mudei, diferentes mesmo desde ciudades. criança. Después me fui a Sempre Estados mudei Unidos, de regresé a cidade, Estados depois Unidos a eu los voltei para os 17 Estados años. Unidos aos Es 17 decir, anos. como que nunca Então, estuve en un lugar. eu nunca Entonces, estive em um lugar apenas. después de mucho tiempo Então, entendí depois que, de claro, muito mis exploraciones tempo, sobre minhas estos barrios, explorações por migración, esses o no sé cómo bairros, se dice en español, displacement, esses, como que están esses igual a- deslocamentos o sea, que a gente me vai interesa la fazendo. diáspora latinoamericana Eu en me interesso pela Norteamérica diáspora justamente porque latino-americana siempre hay justamente estas porque preguntas de você tem pertenecer, essas perguntas sobre o de hogar, pertencer, pero o lar, también, mas y de esta, também situación de ser esta de un lugar y situação no ser de de ser un de um lugar ao Porque mesmo pese a tempo que yo você tengo não é esta desse experiencia, lugar. no soy de ahí. Então, com Entonces, essas siempre experiências, hay, eu por não eso sou hablo de daí, esta mas por isso eu distancia, de falo cómo dessa distância. éticamente filmas Como eticamente si no você eres de un filma lugar, se você não é cómo do creas lugar. esta distancia Como también você con la cria essa cámara, que distância com a para câmera. mi punto de vista Para o meu ponto de está vista, claro en las imágenes, está porque claro nas para mí imagens, porque para una mim construcción é uma subjetiva construção de la subjetiva ciudad, ¿no? Que tiene que ver con mi que experiencia tem a ver nesse com a espaço. minha experiência E em nesse espaço. território, Em isto é muito mais território, aparente, isso é porque muito é mais regressar a um aparente país porque é que, regressar a um digamos, mío, país pero al mismo
que é o meu, mas ao mesmo tempo eu não sou desses espaços, eu não sou daí, eu também sou uma estrangeira. Então volta essa condição de ser familiar e alheio ao mesmo tempo. Em território é justamente o que está indagando a ética do olhar, o que significa olhar, ver e ser visto, olhar e ser olhado. Nos outros espaços também, geralmente estou sozinha. Então, se tem ali uma coisa vulnerável, né, de estar ali na rua com uma câmera sendo mulher, sim, isso existe. Então, a balança mais ou menos se equilibra em território. Bem, eu também vou falar sobre o que você disse do material, porque o material totalmente dirige como eu vou criar. E no caso do que você fala do digital, não evoca memória, não evoca texturas. É uma coisa mais concreta, presente, e por isso eu pensei nessa questão da duração. Então, pensar no tempo, no presente, no que a gente está vendo, não no passado. Bem, eu não sei se eu respondi exatamente o que você estava dizendo, mas eu acho que sim, por aí eu posso. Sí, gracias. Hay dos preguntas, vamos a unir dos preguntas e se quer algum outro para fazer uma rueda. Então, se mais alguém quiser, para que não esteja respondendo um a um, a gente vai fazendo já as perguntas. Eu digo, sim, em total todos têm aparato. Sim, todo mundo está, né, com o aparelhinho. Então, eu gostaria de perguntar o modo em que você trabalha. Porque você mostrou em território, eu já tinha visto ontem, existe alguma coisa na cara do jovem, naquele primeiro plano ali do jovem, quando ele olha, está na foto. Você tinha até mostrado uma foto ali, mas no filme você vê que aí ele está olhando para outra coisa e tem hora que olha para a câmera e nessa cena supõe que, desculpem, são os pais com os filhos. Dá a impressão de uma coisa que é íntima, mas quem te devolve esse olhar coloca uma certa distância. Por alguns momentos você olha a câmera e outros não, mas tem uma ideia de algo muito íntimo. Então, gostaria de saber como foi possível registrar essa intimidade para conseguir isso. Olá, eu sou Paulo. Sou Paulo. Hola, soy Paulo. Creo que una pregunta que dialoga. Yo quisiera saber cómo es para ti este abordaje con el otro. Sea con la cámara, conocidos, desconocidos, cómo aparece en territorio. ¿Cómo es este encuentro y cómo es para ti eso? Tu abordaje, este momento del encuentro de la cámara con este desconocido, con estos personajes desconocidos en territorio. ¿Hay más una? Sí. Boa tarde, eu sou Denise. Buenas tardes, soy Denise. Eu assisti Yo miré la película toda y al mirarla me puse a pensar en la palabra territorio y los varios momentos que traes esta diversidad de territorio y empecé a dar nombre a los territorios. El viento, la fluidez del viento, las piedras, los espacios que presentas de un modo tan poético, incluso algunos territorios pasan de un modo lento, tarda, y otros fluyen. En algunas imágenes tú traes el mar, la tierra, el cielo, el verde, todo ahí.
E isso me foi despertando em uma curiosidade nesta investigação destes espaços, porque quando hablas sobre o cielo de tu professor, que mostrou tantas possibilidades de cielos, eu empiezo a entender de algum modo esta búsqueda por vários territórios e espaços. Quisiera que hablaras um pouco sobre isso, se de veras é isso, se podemos como sumergirnos nesta investigação que has hecho de este modo, nombrando a estes territórios que apresentas. E também em la parte humana. Sí, hay una escena de la película que traes la imagen de unos niños que están como cerrados, hay unas gradas y una de ellas te mira de un modo como que con curiosidad, pero como que cierra la cara, no está, está seria, como si estuviera analizando lo que haces. Entonces quisiera que comentaras un poco de esta experiencia y esta relación. Gracias. Voy a ver cómo logro. Bem, vou ver como eu vou conseguir responder tudo isso. Sí. A ver, primeiro tu pergunta. Primeiro a sua pergunta. Claro, eu acho que em território a câmera é a personagem principal, além das pessoas, né? Mas a raiz dessa busca é desmistificar como é criado um retrato e mostrar tudo o que implica esse espaço. Sim, a proximidade, mas também a distância, também a atenção desse olhar. Também por isso eu escolho esse momento em que a pessoa olha para a câmera e que nos tira desse espaço de construção. Então, vai ali na realidade. A forma em como eu construí territórios no início foi pensando com uma cartografia geográfica por diferentes espaços, territórios e geografias do Equador. E eu queria ir a lugares que eu nunca tinha ido. Queria ir a lugares que quase não eram representados. Bem, pelo menos eu nunca vi muito cinema equatoriano onde fossem representados de uma forma muito jornalística. E eu queria uma das imposições que eu coloquei para mim mesma era ir a lugares que eu não tinha conhecia e que o encontro com a câmera fosse ali registrar. E isso também vai para as outras perguntas. Imaginem no início fazer um filme sobre geografias e paisagens. E acabou sendo a paisagem está no imaginário. Então, temos ali geografias imaginárias, porque eu escolhi essas gravações ali e gravar de uma forma mais fechada, onde o espaço está fora da câmera. E é uma coisa que quem vê imagina. Isso também é através do som. Mas quando eu estava filmando, são lugares bem pequeninos e as pessoas não sabem que eu estou ali. Então tem uma aproximação. Não necessariamente eu tenho que ir buscar, mas tem um espaço muito pequeno, as pessoas me veem. Outra coisa que eu mostrei nos filmes, como lembrando, a câmera Bolex, apesar de não ser grandona, ela não é pequena, né? E ela faz muito barulho. Então, nesses espaços de pouca proximidade, é bem claro que a câmera está aí, eu estou ali usando a câmera, não tem como se esconder. E isso é parte do trabalho, é esse estar presente e ser vista, e que a pessoa decide, não verbalmente, mas decide estar ou não estar. Porque, novamente, eu volto a isso. Para mim, a câmera é como essa personagem, e tem esse intercâmbio. Acho que eu estou respondendo mais ou menos todas as perguntas juntas. Mas eu também estava lendo, e a gente tem um slide sobre isso. Eu estava lendo do Francesco Carreri, do artista visual, que ele fala do andar como uma prática estética
E também fala do conceito de viagem como um encontro, uma confrontação e uma transformação. Então, tínhamos bem presente essa ideia da transformação que passa em um retrato de tempo, que é bem diferente de uma imagem fixa, fotográfica, onde ali o tempo se congela. E para mim, eu sinto que você tira, é como se você estivesse ali roubando, mas quando você tem tempo, é uma experiência mútua. Agora, como eu fiz, é difícil de explicar, porque não existe uma fórmula. Por exemplo, na parte ali do pai com as filhas, eu tinha conhecido ele na noite anterior, e ali eu gravei enquanto ele dançava, e ele pediu que fosse na sua casa visitar, e quando eu cheguei, eles estavam aí. Em todas as imagens, nunca você tem uma televisão, você não tem ali uma cena, está acontecendo, mas eu acho que a forma de enquadrar e a duração cria essa sensação de algo ficcional. E que, de fato, é muito possível, porque no momento dessa gravação, a pessoa sim tem uma espécie de ação performática diante da câmera, apesar de que está acontecendo na realidade. E isso era o que me interessava em Território, esse momento que você acaba apagando um pouco essa linha, né, entre a ficção e não, e esse momento que acontece alguma coisa, e se acontecer alguma coisa pode ser muito sutil. Por exemplo, ali era quando a menina olhou para a câmera, ou quando as mulheres estão esperando na festa e alguém chega e tira elas para dançar. Esses momentos eu filmei muito mais, claro. Apesar de você não ter sequências, né, no filme. Mas foi um processo muito, muito longo. Eu levei 5 anos em Território e depois eu escolhi essas partes bem minimalistas, ao meu parecer, onde você tem essa sensação de tempo, da presença, a confrontação, de retrato. E gravações onde talvez não passe tanto, mas existe sim a informação aí. Eu queria estruturalmente não criar, não impor uma narrativa, mas sim criar uma série de acúmulos, acumular no tempo uma ideia desta experiência. E a palavra território também é como um jogo. É como questionar o que é esse território, o que significa pertencer dentro de um território. Isso é uma coisa muito abstrata, principalmente proposto por alguém de fora que está olhando. Alguém escreveu sobre o filme e disse uma coisa que eu gostei, que é um filme que não é sobre o Equador, mas a partir do Equador. E eu queria muito essa ideia de criar uma coisa subjetiva dentro do documentário. Acho que sim, acho que eu respondi, né? Mas também eu posso elaborar um pouquinho do que você perguntou dessas geografias imaginárias. Para mim foi muito importante criar o som e que o som te leve a imaginar o que está fora, o que a gente não vê, o que a gente pode imaginar, e que a geografia não seja uma coisa rígida, mas sim uma coisa que vai mudando. Mais perguntas? Eu também tenho mais coisa para mostrar, tá? Vamos começar por ali? Boa tarde. Buenas tardes. Meu nome é Daniel. Mi nombre es Daniel. Eu gostei muito da Me gustó mucho la provocación provocación que se hizo
propuesta sobre el tiempo externo e interno en la exploración de estos territorios que a la vez hablan con la provocación, la propuesta inicial de la experiencia del cine como una experiencia espiritual. Así que me gustaría que hablaras un poco más pensando en qué lugares, el tiempo y el espacio, existe una cierta equivalencia en la materialidad de tiempo y espacio. Entonces, si hablas sobre tiempo interno y tiempo externo, me pregunto, ¿qué podría ser para ti un territorio interno y un territorio externo? Muchas gracias. Buenas tardes, soy Marlon, soy estudiante de cine de Belo Horizonte y tengo también un grado en el área de biología. Y cuando estudiaba en comportamiento animal había una cuestión frecuente sobre la observación animal que tiene un coeficiente que no se calcula bien de cuánto la interferencia humana en una observación va a afectar en aquel comportamiento del individuo que está siendo observado. No quiero comparar de la observación de animal con humana, seguro, pero quisiera saber si durante tus estudios, tu investigación, hubo una preocupación en saber si tu observación estaría afectando de hecho el comportamiento de las personas, los individuos, o si ya veías la película como un retrato de la observación en sí, del cotidiano, del día a día de un observado. Mais uma? Tem? Tudo bem. Então, voy a empezar por la Bem, vou começar. Pergunta primeiro. Bem, eu acho que sim, tem um pouco a ver com o que eu estava dizendo sobre como a câmera ela é uma mediação entre a realidade, né? E certamente ela cria uma situação diferente, no sentido de que a pessoa que está sendo filmada está tendo uma ação performática com a câmera. Se há uma mudança, porque eu também acho que o cinema de observação, ele é pensado usualmente como uma coisa que não demonstra o aparelho. A gente esquece da câmera. E no meu caso, eu acho que eu faço o contrário. Para mim, mostrar a construção faz parte. E justamente para indagar e perguntar o que significa olhar. E eu trabalho com esse termo de reciprocidade de olhares, porque em alguns momentos esse encontro entre olhares é ativo. E isso nos tira dessa construção. Bem, nos tira dessa construção da ideia de que o documentário é real. É real, em um terreno subjetivo, mas é como a ficção, é uma construção. Mas também, sim, acontece alguma coisa que é genuíno, que está acontecendo, essa pessoa pode está tendo essa ação performática, mas ao mesmo tempo ela está sentindo o tempo enquanto eu filmo, e eu também. Então a minha interação com essas pessoas é o que está registrado aí. Eu não sei se você viu Territórios completo, mas tem muitos momentos, é como se fosse um jogo ali, que é como cortar a gravação. Você vê ali nas minhas mãos cortando essa gravação, que é como revelar esse artifício, que seria como um jogo, não é bem um filme tão sério, é como se fosse assim, brincar um pouco com essa representação. E quanto ao que Daniel estava dizendo, eu acho que é mais fácil responder com o trabalho que justamente, como eu disse, o território
foi um monstro quanto ao tempo. E como editar esse material. Então, por exemplo, Despedida foram 18 minutos de material, editados em 10 minutos. Pensei em Mim era 1 hora, editado em 15 minutos, e Território eram 60 horas. E eu sei que para quem filme, isso não é muito, mas para mim, era uma montanha de material. Então foi um processo bem longo para entender como editar, não apenas editar, mas como entender o material. Então, com 16 milímetros, quando você volta com o material do laboratório, é como se fosse argila. Vamos pensar na escultura. É um material que já existe, mas que a gente tem que ir ali talhando e trabalhando para ver qual é a forma que tem lá dentro. No vídeo é bem diferente. Você não tem nada ali, é um vazio. E você tem que ir preenchendo. Então, eu terminei cansada. E aí depois eu falo, eu não quero fazer cinema, acabou. E sempre acontece comigo. E aí eu deixei. Então, sim, foi um momento longo de introspecção. E eu deixei ela por alguns anos. E justamente eu estava dando aulas em uma universidade no norte de Nova York. E voltando ao tema de viver em uma cidade que não é minha, ali no estrangeiro, né? No exterior, e era um espaço inóspito. Eu tenho uma imagem. Pode deixar nessa. Era um lugar muito inóspito, uma cidade muito pequenininha, conservadora, republicana, pós-industrial. Você tinha muita pobreza. E você só tinha a universidade. E em 6 meses de inverno. Então foi um momento bem difícil de entender o meu espaço, como eu me relacionava com esse espaço. E eu falo disso para chegar... eu comecei, eu dei a volta na câmera, eu virei a câmera para os espaços domésticos. E aí começa um novo caminho no meu trabalho, que continua sendo sobre o espaço, claramente, mas a partir desse filme, que se chama Notas e Encantamentos, eu estou criando uma série de 6 filmes, e como eles começaram é que eu voltei com essa ideia da câmera como um instrumento que eu tinha escolhido antes, mas nesse caso é muito específico, como pensando em um músico que tinha que praticar todos os dias. Então eu também comecei a fazer aqui, praticar, então fazer uma gravação, mesmo criando esses objetos, que quando filmava não tinha conexão com nenhuma outra coisa, mas com o ato de criar. E documentar a passagem do tempo, e filmei durante 2 anos, e o que aconteceu no fim desses 2 anos é que eu percebi que esse material tinha criado como uma espécie de narrativa do tempo e da vida. E eu não editei, exceto 2 anos depois. Então, eu tive esse distanciamento, mas era pessoal. Então, é como se fosse um diário, mas com um distanciamento. Então, aí o espaço no interior, que nesse momento era a dissolução de uma relação amorosa, essa série foi uma série sobre o amor, passou a ser, mas em diferentes instâncias. Não só o amor romântico, mas o amor familiar, um lado espiritual. Então, como uma série de cartas de amor. Podemos ver ali outra imagem. Essa era a cidadezinha que eu tinha falado, que ninguém deve ter ouvido falar sobre ela, mas é a Universidade Estadual de Nova York que está aí. Essas são imagens do filme. Você tem essa conexão entre o espaço interior, o espaço doméstico, o espaço externo. Bem, eu não sei se responde a sua pergunta sobre o tempo, mas, bem, você tem ali um contexto também
da imagem que é parte do filme, que eram algumas anotações que eu ia escrevendo enquanto eu filmava, mas nada estava pensado como um filme, isso veio depois. E a segunda parte da série, do filme 2, isso aí também faz parte do primeiro filme. Aí você tem a imagem da minha avó, antes de emigrar aos Estados Unidos, e ela mora na mesma casa desde os anos 50. E eu posso mostrar, mas mais uma vez, pensando no privado como um território. Então a gente pode ver isso. Vamos ver o filme. É 28. Dura 6 minutos. Dura 6 minutos.
Bem, eu acho que a gente não tem muito tempo, então se tiver mais alguma pergunta. ¿Hay alguna pregunta más? Vocês têm mais alguma pergunta? Si no, sí, allí. ¿Hay alguna más? Tenemos la última. Outra Sí. seria a última. Alexandra. Alexandra, desde el inicio me quedé pensando si el hecho de ser de que seas una cineasta mujer, ¿cómo eso te marca? ¿Cómo marca tus películas en el proceso de producción, elección? Y con esta última película me puse a pensar más aún sobre eso. ¿Tú entiendes que tienes hay esta marca de género en tu proceso de creación de las películas o no? Alexandra, gracias por tu presencia, por las películas, esta masterclass. Voy a hacer una pregunta sobre Territorio y Despedidas, que fue la primera película tuya que he visto. Sentí que había una marca muy fuerte política del inmigrante, de la despedida que se mantiene, una relación con territorio estadounidense muy fuerte de no pertenecer, esta idea de barrios inmigrantes, incluso como encuadras, ¿no? Las tomas, era como de que fuera pasando todo, encuentros y pasajes. Pregunto si sientes alguna diferencia y si hablarías sobre ella para la película Territorios, cuando vuelves a tu tierra natal. No me parece ser la aplicación de una fórmula, que tan solo el mismo procedimiento que aplicas a las dos películas. Entonces, me quedo preguntando, ¿cómo te sientes cuanto a la postura política en tu presencia en el Ecuador? O sea, ¿qué se produce allí a la medida que miras a Estados Unidos y hablas de los chicanos que juegan al fútbol americano o el inmigrante que cruza la calle? Bueno, ¿dónde ves eso en Territorios? ¿Qué guía tu mirada? ¿Qué es lo que guía tus encuentros? Bem, começando pela primeira. Eu falei pouco sobre a vulnerabilidade de estar na rua com a câmera. Principalmente sendo mulher, porque, claro, existe uma diferença. No momento de criar os filmes, não é uma coisa que está particularmente. O meu gênero não estava. A questão de gênero não estava tão clara para mim, mas com o tempo e a distância eu notei que sim, fazia parte. Mas talvez por isso mesmo, bem, várias coisas. Eu falava de que o cinema experimental, ele se constrói como uma coisa menor. E eu acho que isso me dá mais liberdade. Eu nunca fiquei muito interessada em estruturas muito hierárquicas, do editor, do produtor. Nunca gostei tanto, nunca me interessou tanto esse processo, porque além dessa liberdade que eu preciso para me movimentar e criar, eu não conseguia entender como uma imagem pode estar ali sendo usada apenas para ilustrar. Bem, começa aí pela liberdade, mas também existe essa ideia de poder criar da minha forma. E sim, talvez isso tenha a ver com ser uma mulher na indústria do cinema.
Eu também acho que algumas vezes eu fui convidada, né, a fóruns de cinemas de mulheres, e algumas vezes aí você tem um conflito porque deveria ser apenas cinema e não é um cinema feito por mulheres. Mas eu entendo por quê. Claro, esses espaços são muito importantes, mas às vezes eu acho que essa distinção pode nos causar danos. E sobre a outra pergunta, aí já é uma coisa mais complexa para poder responder em pouco tempo. Mas foi um desafio, claro, porque estar fora nesses bairros de imigração, de deslocamentos, de periferia, todas as pessoas que não pertencem, tem uma coisa ali que os une. E aí eu me aproximar desses espaços, por exemplo, no Equador, a minha pergunta era como, justamente essa, como que eu vou entrar? O que eu sou? Como que eu me identifico? Então, por isso também o filme é mais formalmente rígido, assim, vamos dizer, né? Ele é mais estrutural nesse sentido, porque era muito importante para que eu me identificasse ali como quem olha de fora, ou mais ainda que nas outras, porque nas outras também eu era parte dessa expressão de ser imigrante. Mas, claro, eu acho que essa política do olhar, eu queria resolver. Essa pergunta que você fez é a pergunta que eu queria responder para mim mesma ao fazer aquilo. E também é um experimento nesse sentido. Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, mas, bem, a Gisela ontem estava falando um pouco, a pergunta é mais importante, e nesse caso, sim, estou totalmente conectada a essa ideia de que o filme é uma coisa que acontece para entender algo do espaço, desse mundo e desse tempo. E se está respondendo, eu não sei, mas você deixa aberto justamente para que a gente tenha novas conversas sobre isso. Muito bem, estamos chegando ao fim. Então, eu começo a agradecer a Alexandra por estar aqui. Bem, em parte, eu disse já no início, algumas pessoas não estavam. A Alexandra está aqui porque nós estamos formando uma plataforma que tem a ver com esses gestos da Rede Quino. Então, seu filme foi referência de um colega do meu programa, que é diretor de cinema. E aí ele passou um fragmento para o Gustavo Chamens. E aí o Gustavo falou para a curadoria, né, para ver sobre a possibilidade de convidá-la. E eu acho que nessa viagem que a gente fez com a Alexandra, existem muitas questões, muitas colocações sobre o que a gente veio falando esses dias. É muito interessante concluir, de alguma forma, um pouco desse trajeto, pelo menos nessas masterclass, com o que ela está dizendo. De um lado, a localização, de como gerar uma política vinculada aos territórios, que eu acho que teve no cinema comunitário, que foi mostrando, e que ali, com a Engarça, Carolina Dourado, que traz esse olhar de território, outra possibilidade de olhar esse território de forma diferente, mas que está ali. Também a aposta no tempo, como fazer com esse transcurso, esse transcorrer do cinema, e como no cinema fazer uma experiência de tempo. E nesse ponto, eu acho que temos um contraponto importante com a questão digital
Então, essa digitalização que algumas vezes repõe esse tempo da instantaneidade, do já temos, de não saber dessa história, que vai apagando as marcas da construção histórica de uma coisa e que aparece apenas como um produto, de repente. E no cinema da Alexandra, ela foi propondo como gerar uma política que aposte na demora. E como essa demora faz sentido? Talvez em nossa época é muito difícil explicar para os nossos alunos, nossos estudantes, por que pode ser positivo esperar algumas coisas? Por que pode ser positivo o tédio? Porque o tédio é uma coisa que produz no corpo, de acordo com a Alexandra. E porque o cinema, que é a experiência e não apenas o filme, mas que nos toma, você tem aí uma coisa que ainda não conseguimos compreender, mas que vai aparecendo nesse momento, estar aí, sentado, em silêncio, de estar presente, estar presente com essas imagens. E também tem a ver com o debate, com o respeito à digitalização. E nesse ponto, você tem outro assunto que a Alexandra traz, que eu acho que esteve presente ao longo de todas as apresentações de projetos que nós vimos, que é a atenção do olhar, essa ética do olhar. E de que outra coisa trata do que desenhamos, aprendemos no cinema e educação, é que existe algo disso. E como podemos nos deter e consagrar esse momento onde alguma coisa é produzida e é criada nessa relação entre os humanos, não humanos, os aparelhos que temos, as pessoas. E nessa reciprocidade que precisava ver que tipo era, que se tramita em nossas imagens e na vitalidade do nosso cinema. E por último, eu achava importante trazer a questão da magia da criação. Eu achava bem interessante essa posição da Alexandra, que nos convida a que quando você não sabe de uma coisa e você vai procurar para entender, não para se encontrar com aquilo que você já sabe, mas realmente para inventar. Então, aquilo que é, ao mesmo tempo, inédito, né, que já foi colocado em horários impossíveis, que é o possível impossível, estruturalmente é impossível, mas historicamente impossível, essa possibilidade de desvelar e esses encontros, gerar os encontros, criar o encontro. E a Alexandra nos diz, eu filmo para isso, para surpreender, para me encontrar com uma coisa que eu não sei. Eu vou procurar filmando. E eu pensava que isso era um ato de beleza, realmente, para nós, de fechar um pouco essas conversas que fomos tendo, para que a gente se pensasse nessa era da digitalização, não sendo capturados por um algoritmo, mas sim surpreendidos por um mundo que está construindo um porvir, esperando que alguma coisa aconteça criando. Por isso eu agradeço muito por nossa palestra e um aplauso enorme para a Alexandra. Só um anúncio. Temos agora a Assembleia de Regiquino. Não? É assim? 5:15, nós encontramos aqui mesmo.